Bem-vindos. Hoje vamos dar uma olhada num material bem interessante. É um trabalho acadêmico lá da Universidade Federal de Uberlândia, né? Sobre enzimas na indústria têxtil. Isso. E a ideia é conectar isso com química básica, gestão de resíduos, Exato. para a gente entender como a biotecnologia, tipo as enzimas, estão mudando um processo industrial que é super tradicional e deixando ele mais ecológico, talvez, e, quem sabe, até melhorando a qualidade dos tecidos que a gente usa no dia a dia. Vamos nessa. Vamos. É um campo fascinante, de verdade. As enzimas, elas são, assim, catalisadores biológicos. O material da UFO até usa aquela analogia da chave-fechadura, que é ótima. Ah, sim. Bem específicas. Muito específicas. E aceleram reações químicas, sabe? Mas em condições bem mais tranquilas. Menos calor, menos químicos agressivos do que os métodos, digamos, clássicos no tratamento de tecidos. Falando em tecido, sabe aquelas bolinhas chatas que aparecem na roupa de algodão? O peeling. Super comum. Pois é. O trabalho da UFO fala do biopolimento, que usa umas enzimas, as celulases, para basicamente cortar as microfibrilas que ficam soltas na superfície do fio. Exato. E aí o resultado seria um tecido mais liso, mais uniforme e que não forma tanta bolinha. E o que é incrível aí é a precisão, sabe? É quase cirúrgico. As celulases, elas atacam a celulose só daquelas fibrilas soltas. Sem estragar o resto. Isso, sem comprometer a estrutura principal do tecido. Coisa que é bem difícil de controlar com, sei lá, escovação mecânica ou químicos fortes. Claro, tem que ter cuidado, imagino. Tem que ter controle, sim. A concentração da enzima, o tempo de ação, a agitação, tudo isso tem que ser bem ajustadinho para não acabar enfraquecendo a peça, né? Mas mostra bem o potencial. Um acabamento melhor e com menos impacto no ambiente. E essa mesma ideia de precisão, ela funciona para algo super popular, o jeans. Ah, o jeans, com certeza. Aquele visual desgastado, o stonewashed, antigamente era com pedra mesmo, né? Pedra pómez. Era. O que, assim, gerava um pó danado, muito resíduo, desgastava as máquinas. Um problema. E a alternativa? A bioestonagem usa as mesmas celulases. Correto, as mesmas celulases? Elas vão lá e removem, parcialmente o corante índigo que está mais na superfície das fibras, imitando o efeito da pedra, só que bioquimicamente. Interessante. Mas tem algum porém. Tem um desafio técnico que eles chamam de backstaining. Basicamente, o corante que foi removido, ele pode acabar se depositando de novo em outras áreas do tecido, sabe? Ah, tipo manchar. Exato. Então tem que escolher bem o tipo de celulase, controlar o pH direitinho, às vezes usar uns agentes para evitar essa redeposição. É um controle fino. Entendi. E além desses acabamentos que a gente vê mais no final, as enzimas também entram em etapas mais básicas, lá no começo do processo, que antes usavam químicos bem pesados. Sem dúvida. Pega o algodão cru, por exemplo. Para começar, tem a desengomagem. Tem que tirar a goma de amido que eles colocam para proteger os fios na hora de fazer o tecido, na tecelagem. Certo. Antes, era com calor, químicos. Hoje, as amilases fazem isso. Quebram o amido em açúcares que saem fácil com água, bem mais limpo. E logo depois vem a purga. Purga? Para que serve? Para tirar impurezas naturais do algodão, tipo ceras, pectinas. O método clássico usa hidróxido de sódio. Soda cáustica, né? Uau! Forte. Muito. É uma base forte, corrosiva e precisa de temperatura alta. Isso, claro. Gera um efluente complicado, imagina. Aquela parte da gestão de resíduos deve tocar nisso. Exatamente. O descarte da purga tradicional é um problemão. O efluente sai muito alcalino, quente, difícil e caro de tratar. É o tipo de coisa que um manual de descarte de químicos alerta, né? Sobre tratar substâncias perigosas do jeito certo. E a alternativa biológica? É a biopurga. Usa outras enzimas, as pectinases. Elas degradam a pectina, que funciona meio como uma cola para as outras impurezas, e o melhor, fazem isso em condições bem mais suaves. pH perto do neutro, temperaturas mais baixas. O que deve ser importante para a própria enzima funcionar, né? Fundamental. As enzimas são proteínas, né? Se você joga num pH muito extremo ou numa temperatura muito alta, elas desnaturam, perdem a forma e param de funcionar. Por isso esse controle rigoroso é tão necessário. Então, peraí. A gente tem amilases para tirar a goma,
pectinases para limpar o algodão cru, celulases para dar acabamento e para desgastar o jeans. É quase um kit de ferramentas biotecnológico para a indústria têxtil. É uma ótima forma de ver. E os benefícios são claros, né? Menos água, menos energia e os efluentes, nossa, bem menos poluentes, mais fáceis de tratar. Isso está super alinhado com uma gestão química mais responsável. A grande sacada é a especificidade, então. Exato. Ataca só o problema goma, pectina, fibrila solta, sem aquele banho químico geral dos métodos antigos. Claro, ainda tem desafios. O custo de algumas enzimas pode ser um fator, elas são sensíveis às condições, como a gente falou, e às vezes o processo pode demorar um pouquinho mais que o químico tradicional. Mas o panorama geral, então, é que a biotecnologia está chegando forte, oferecendo alternativas mais verdes e talvez até mais sofisticadas para os processos têxteis que já existem há tanto tempo. Perfeitamente. Uma ferramenta poderosa para sustentabilidade e, quem sabe, para a qualidade final do que a gente veste. Com certeza. É um exemplo muito claro da ciência buscando, soluções inovadoras para desafios que são tanto da indústria quanto do meio ambiente. E a gente vê isso em várias áreas, não só na têxtil. Isso me deixa pensando aqui. Será que entender um pouquinho desses processos invisíveis, sabe? Tipo, saber que a nossa roupa pode ter passado por um tratamento com enzimas. Será que isso muda o jeito como a gente olha para a etiqueta? Ou escolhe uma peça? Ou até como a gente cuida dela em casa depois? Fica aí a reflexão.